Bom dia, sexto ano. Hoje é sexta-feira, nossa última aula da semana de língua portuguesa, certo? Então, hoje nós vamos corrigir a tarefinha que ficou no caderno de atividades, tá? Página 5, certo? Página 5 e 6, tá? Então, vamos lá. Antes de nós corrigirmos, a prof quer comentar um pouquinho sobre essa parte teórica aqui, que eu já expliquei na aula passada, mas eu quero estar reforçando com vocês esse conteúdo aqui do sintagma nominal, a função do sintagma nominal, o sentido e essa flexão dos determinantes, né? Que são os artigos, que são os adjetivos, tá? Que são os numerais, tá bom? Bom, então o que é o sintagma nominal, né, crianças? É uma unidade significativa cujo núcleo é um nome, certo? O SN, que é a abreviação, né, de sintagma nominal, pode ser constituído apenas pelo núcleo ou pelo núcleo acompanhado de um determinante. Então, olha ali a setinha para baixo, estrutura do sintagma nominal. Eu estou lá no caderno de atividades, tá, crianças? Caderno de atividades, aqui, página 2, tá? Estrutura do sintagma nominal. A gente tem o núcleo e os determinantes. Então, o núcleo, ele pode ser um nome, que é um substantivo, ou o que é menos frequente, um nome, né? Eu, você, ele, nós, certo? E os determinantes são as palavras que acompanham esse núcleo, tá? O, meu, seu, três, tá? Quais são as funções dos determinantes, gente? Eles especificam ou complementam o significado do sintagma. Então, por exemplo, os determinantes indicam o gênero dos substantivos comuns a dois gêneros. Por exemplo, o menino, a menina, né? Então, o a é um determinante, que ele determina aí o gênero desse substantivo, tá? Identificam o número, singular ou plural. Os meninos, as meninas, certo? Dos substantivos que não sofrem flexão de número, ok? Os lápis, por exemplo. Então, quer dizer que é plural essa palavra, mesmo que ela não sofra essa alteração de número, tá? Quais são os determinantes, tá, gente? Então, a gente tem aqui alguns exemplos de determinantes, como os adjetivos. Qual é a função do determinante que é um adjetivo? É qualificar, especificar ou explicar o substantivo ao qual ele se refere. Então, os adjetivos são flexionados em número, eles podem estar no singular ou no plural, ou gênero masculino e feminino, tá? Então, por exemplo, a casa amarela. Então, esse adjetivo amarela, ele vai estar adequado ao substantivo casa, feminino, singular. Se é o carro amarelo, então, o meu adjetivo amarelo está concordando com o substantivo carro, que está no masculino, singular, certo? Artigo. Ele serve para especificar, particularizar ou generalizar o substantivo. Os artigos que especificam ou particularizam são chamados de definidos, que é o, a, os, as. Tá aqui embaixo, né? Os definidos. A casa está em construção. Os que generalizam são os indefinidos. Uma, uns, umas. Uma casa está em construção. Então, eu não sei determinar qual é, tá? Os artigos são flexionados em gênero, né? Portanto, eu tenho o, a, uma. Então, eu sei quando é masculino, quando é feminino. E número quando é singular ou plural. Os, as, uns, umas, certo? O numeral.
O numeral indica quantidade, posição em uma sequência, tá? Alguns numerais se flexionam em gênero e em número, outros não. Por exemplo, os cardinais, né? 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, eles variam também de número, tá? Milhão, milhões, bilhão, bilhões, certo? Então, 1 milhão, 2 milhões. Então, eles variam aí de número também, tá? Os invariáveis, né? O 5, o 3, o 4, o 10, né? Não tem que nem o 1 e o uma, certo? O 2 e o duas, tá? Eles são invariáveis. E os ordinais, que indicam a ordem dos elementos de uma sequência, né? Primeiro estudante, a primeira aluna, primeiros, primeiras, certo? Então, são os números ordinais que também são determinantes, tá? Nós temos a classificação aí, que são multiplicativos, fracionários e coletivos, né? Que também nós vimos lá atrás, né? Indicam quantidades multiplicadas. Então, os numerais multiplicativos podem exercer função de substantivos. Ó, ele comprou o dobro de laranjas e o triplo de maçãs, certo? Também podem exercer a função de adjetivo. Ganhou o jogo e ainda eliminou o rival. Foi uma dupla vitória. Então, como que foi a vitória? Foi dupla, ganhou 2 vezes, né? Fracionário, indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações, 1/3, 2/3, né? Ele levou 1/3 dos cadernos, ele bebeu 1/3 da água, né? Então, é uma quantidade fracionária. E os coletivos, que expressam a noção de conjunto, né? 1 dúzia, 2 dúzias, 100, 200, ok? Lembre-se de que numeral é palavra, cuidado para não confundir com o símbolo numérico algarismo, né? Que a gente viu lá atrás também. Então, numeral é quando você escreve a palavra, 20 é o numeral. Quando você escreve o algarismo, né? É um número, tá? Como que a gente faz a concordância nominal, né? Então, a flexão dos determinantes, ela deve acompanhar a flexão do núcleo, certo? Que é o nome em número e gênero. A isso se dá o nome de concordância nominal. Então, aqui a gente tem aqui esse último exemplo, ó. O menino bonito, né? Então, eu tenho determinante, eu tenho o núcleo e eu tenho outro determinante, certo? Então, esses 2 determinantes, eles estão especificando esse núcleo que é menino, tá? Ele está no singular masculino, então o meu determinante também está no singular masculino e o outro determinante também está no singular masculino. Então, isso é uma concordância nominal. Eu não poderia dizer a menino bonitos. Ficaria totalmente, né, errada essa concordância, tá certo? Então, corrigindo aqui agora os exercícios. O exercício 1, vocês tinham uma tirinha, tá? Do Calvin, né? Ele diz assim: uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. Aí eles ficam, né, pensativos. Cada vez eu entendo menos a matemática. No contexto dessa tira, a palavra onça pode ter 2 sentidos possíveis. Quais são esses? Quais são eles? Então, olha só. A palavra onça, entre aspas, no contexto da tira, pode se referir a uma unidade de medida quanto a um animal, certo? Então, aqui na matemática que ele está estudando, 16 onças
não está se referindo a um animal, mas sim a uma unidade de medida, certo? E quando o amiguinho do Calvin fala é minha prima, é uma prima minha, ele está se referindo ao animal, né? Então aqui os dois sentidos possíveis é a uma unidade de medida e ao animal, tá? Conferido aí a resposta de vocês? O que gera dúvida de Calvin? O que vocês marcaram? O fato dele não gostar de matemática? O fato dele não saber que onça é uma unidade de medida? O fato de Haroldo ser um tigre e não uma onça? Ele não saber o que é uma libra? Quem marcou letra B? Está correta. Então, aqui a alternativa correta é letra B. O fato dele não saber que onça é uma unidade de medida. Tanto que o Haroldo diz, é uma prima minha, né? Porque ele está achando que é um animal. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. No terceiro quadrinho, não há uso de linguagem verbal, né? O terceiro quadrinho ali, vocês observam que não tem nenhuma fala. Letra A. O uso de imagens em quadrinhos é sempre suficiente para o entendimento da história? É sempre suficiente? Não, né? Às vezes a gente fica sem entender o que aquele quadrinho quer dizer. Então é falso. Essa palavra sempre aí, é meio duvidosa. B. O leitor tem a liberdade de interpretar a sequência da história da maneira que quiser? A gente não pode imaginar uma coisa que a história tem uma sequência, né? O autor da história quis aquele quadrinho sem uma legenda por alguma razão, né? Então a gente não pode interpretar da maneira que a gente quiser. Então também é falso. As expressões dos personagens, considerando o enredo, são suficientes para o entendimento da história? Eles estão ali, né? Sem entender, né, a história das onças. Então, sim, né, verdadeiro. A expressão deles, ela é suficiente, considerando o enredo da história aqui, para o entendimento da história, né? Letra D. O autor da tira teve a intenção de gerar dúvida no leitor no momento em que a história está no clímax? Não, ele não teve a intenção de gerar dúvida, tá? Então é falso. Letra E. Calvin, nesse momento da história, está refletindo sobre o que Haroldo disse, tentando relacionar isso à sua lição? Sim, ele botou até o lápis aqui, né? Ele botou o lápis aqui, e ficou olhando ali para a lição, né? Não quer parar meu lápis aqui. Ele ficou ali olhando para a lição, pensando naquilo que o Haroldo respondeu para ele, né? O que será que equivale? Uma libra equivale a 16 onças. Aí ele respondeu, é uma prima minha. Mas aí, o que isso tem a ver com matemática, né? Então, sim, ele ficou refletindo sobre o que o Haroldo respondeu para ele, né? Tentando relacionar isso com a sua lição. Então, ficou FF, VFV, ok? Questão 4. Nessa tirinha de Calvin e Haroldo, os balões indicam que os personagens estão gritando, falando, cochichando ou pensando. Esse tipo de balãozinho de fala aqui está indicando que eles estão simplesmente falando, né? Não tem nenhuma expressão aí de grito, de cochicho, né? De pensamento. É simplesmente fala mesmo. Letra B. Questão 5, mais uma de verdadeiro ou falso, né? Um sintagma nominal pode ser constituído apenas pelo núcleo? Sim. Se o sintagma nominal for, por exemplo, só o nome de uma pessoa, sim, ele pode ser constituído somente pelo núcleo. Ser constituído apenas pelos determinantes? Não, não tem como ser só os. Os o quê?
Amarelo o quê? Então, os determinantes, eles acompanham o substantivo, né? Que é o núcleo. Então, não tem como um sintagma nominal ser constituído só por determinantes, tá? Letra C. Ser constituído apenas quando o núcleo e seus determinantes estiverem juntos. Também não, porque o sintagma nominal pode ser só composto pelo núcleo. Então, ele não precisa do determinante, ele pode ter só o núcleo, ele só não pode ter somente o determinante, daí ele não consegue formar um sintagma nominal. Ter o núcleo constituído por um verbo, também não. Se é um sintagma nominal, ele não tem verbo, certo? Ele só tem nomes e determinantes, tá? Então, portanto, só a letra A é verdadeira, a B, a C e a D são falsas, tá? Questão 6. Letra A. Identifique na fala de Calvin o sintagma nominal que funciona como sujeito, indicando o núcleo desse sintagma e seus determinantes. Então, aqui a gente tem lá, ó, uma libra equivale a 16 onças, né? Então, vocês vão escrever lá, qual é o sintagma nominal? Uma libra. Por quê? O equivale é o verbo, certo? Então, quando eu pergunto assim, o que equivale a 16 onças? Uma libra. Então, esse é o meu sintagma nominal, certo? Então, vocês podem pôr SN, 2 pontos, uma libra, tá? Qual que é o núcleo desse sintagma nominal? Uma ou libra? Libra, né? Libra é o sintagma, é o núcleo, desculpa, é o núcleo. E qual que é o determinante? Uma, certo? Que é o numeral, certo? Ou pode ser um numeral ou pode ser um artigo, né? Nesse caso aí, tá? Qual é a classe gramatical desse determinante? Numeral, né? Na verdade, ele é um numeral porque uma libra está dando a quantidade, né, de libras. Então, é numeral, tá? Letra B, numeral. Questão 7. No sintagma nominal, uma libra, a função do determinante uma é. Qual é a função desse determinante uma? Indicar uma característica do substantivo libra? Não estou dando uma característica, uma qualidade, né? Não é um adjetivo. Especificar o substantivo libra? Também não. Determinar que existe apenas uma libra? Não, existem várias libras, né? É só naquele caso ali, naquela conta de matemática ali. É só para indicar a quantidade de libras, certo? Então, é letra D. Relacione as colunas e escreva uma frase exemplificando o uso da classe de palavras correspondente à definição. Então, nós temos lá artigos definidos, artigos indefinidos, numerais cardinais, numerais ordinais, certo? Então, a gente vai relacionar e depois dar um exemplo na linha embaixo, tá? Então, qual é a definição para artigos definidos? É a segunda definição, né? Indicam seres ou objetos específicos. Por exemplo, o livro é novo. Então, o é um artigo definido, tá? O livro é novo. Pode ser outra frase que você tenha usado o a, o os ou o as, tá? Você tem que ter usado um desses 4 artigos aí. O, a, os, as. Está correto. Letra B. Artigos indefinidos. É a última frase. Indicam seres ou objetos que não são identificados com precisão. Por exemplo, ele comprou um livro qualquer, certo?
Então, vocês têm que usar uma, uns, umas, tá? Então, quem usou qualquer um desses artigos está correto. Letra C, numerais cardinais. É a terceira definição. Indicam uma quantidade exata. Por exemplo, ela tem 2 irmãos. Ela tem 3 cachorros. Certo? Então, vocês têm que fazer uma frase aí que tenha um número cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer um dos números cardinais. E letra D é a primeira definição. Indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Ó, na terceira aula, os alunos já se conheciam. Na primeira aula, eu entendi o conteúdo. Eu sou a segunda aluna da fila. Tá? Então, qualquer frase que vocês tenham usado um número ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá ok? Então, corrigida a tarefa. Como foi? Foram bem? Entenderam os exercícios? Olha só, nós vamos dar sequência aqui, fazendo a página 7 agora junto com vocês, tá? Olha só, releia os 2 primeiros quadrinhos da tirinha do Calvin e Haroldo. Quadrinho 1 diz assim: 1 libra equivale a 16 onças. O que é 1 onça? É uma prima minha. Aí a pergunta é: em cada quadrinho, a qual classe pertencem as palavras destacadas? Como elas podem ser classificadas nesses diferentes contextos? Então, vocês percebam que é usado várias vezes a palavra uma, certo? Mas será que elas possuem a mesma função nas 3 vezes que elas são usadas? Porque a gente tem o uma como artigo indefinido e a gente tem o uma como numeral, certo? Numeral cardinal. Então, será que em todas elas são numerais cardinais ou será que em todas elas são simplesmente artigos indefinidos? Vamos analisar? Então, vamos lá. Quadrinho 1. Então, vocês vão escrever quadrinho 1. É um numeral cardinal, tá? Quadrinho 1, numeral cardinal, porque trata-se de uma quantidade. Ó, 1 libra equivale a 16 onças. Eu tô ali me referindo a uma quantidade, certo? Então, a resposta correta é vocês colocarem quadrinho 1, 2 pontos. É um numeral cardinal, ok? Quadrinho 2 é um artigo indefinido. No quadrinho 2, o uma é um artigo indefinido, pois indica seres não identificados, tá? Então, ele pergunta aleatoriamente: o que é 1 onça? Ah, é uma prima minha. Né? Então, indica seres não identificados, tá? Então, quadrinho 1 é um numeral cardinal, quadrinho 2 é um artigo indefinido, certo? No próximo exercício, nós temos uma historinha em quadrinhos novamente, tá? Agora dessa vez coloridinha, né? Olha só que bonitinha. A lagartixa do tempo. Olha, Mendê, olha ali, uma lagartixa. Mas isso eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje?
Não acredito que você acredita nessa bobagem. Você é muito bobinha. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Ai, ai, existe uma pessoa mais boba que minha irmã? A lagartixa apontou para ela. Bem no olho dela. Vocês viram? Bom, vamos ver o que a pergunta 10 quer saber sobre essa historinha. Ó, com base na leitura dessa história, justifique a escolha do título A Lagartixa do Tempo. Por que será que eles escolheram esse título, né? O fato da lagartixa da história fazer uma previsão do tempo. Se a lagartixa do tempo, né? O fato de a lagartixa da história fazer uma previsão do tempo. Então, se vocês precisarem pausar o vídeo para anotar a resposta, pausem o vídeo e anotem a resposta, tá? O fato de a lagartixa da história fazer uma previsão do tempo, ok? Bom, questão 11. A expressão facial da personagem revela quais são seus sentimentos? Tristeza e decepção, alegria e satisfação, espanto e medo, mau humor e irritação? Quais são os sentimentos dela nesse quadrinho aqui? De mau humor e irritação, né? Porque a irmã não tá querendo acreditar que a lagartixa adivinha as coisas, né? Então, letra D. O que gera o humor nessa história em quadrinhos? O fato de que a lagartixa, vírgula, contrariando as expectativas, vírgula, parece entender as perguntas feitas a ela. Então, o fato de que a lagartixa, vírgula, contrariando as expectativas, vírgula, parece entender as perguntas feitas a ela. Certo? Questão 13. Releia o último quadrinho dessa HQ. Considerando que não há texto verbal, o que é possível perceber? O último quadrinho da história não tem o texto verbal, né? O texto que a lagartixa aponta o dedo para a irmã lá que não está acreditando muito na história, né? Então, podemos perceber o espanto do personagem. Ah, é um menino, né? Eu tô achando que é uma menina. Podemos perceber o espanto do personagem quando a lagartixa responde por meio de gestos, né? Então, podemos perceber o espanto do personagem quando a lagartixa responde por meio de gestos. Ok. Então, aí nesse caso é usada a linguagem não verbal, né? Que é a linguagem só de imagens, certo? Questão 14 para a gente encerrar então a aulinha de hoje, tá? Considerando o contexto da HQ, assinale V para as afirmativas e F para as falsas. Então, olha só. Você é muito bobinha. O sintagma nominal com função de sujeito só apresenta um núcleo? Sim, porque aqui o sujeito é você. Então, ele só tem um núcleo como sintagma nominal. Então, é verdadeiro. O determinante do sintagma nominal é um numeral? Não, esse uma lagartixa aqui, ó, é uma lagartixa qualquer, tá? Então, não tá ali determinando uma quantidade, certo? Então, aqui é falso.
Nesse sintagma nominal, a palavra lagartixa é um determinante? Não, gente, lagartixa é um substantivo. Determinante aqui seria o a, certo? Portanto, é falso. Nessa fala, a palavra uma é um artigo definido? Existe uma pessoa mais boba que minha irmã? Não, aqui nós temos um numeral, né? Porque eu tô determinando uma quantidade aqui, certo? Então ficou verdadeiro, falso, falso e falso, certo? Então hoje nós vamos terminar por aqui. Fizemos mais uma página de exercícios, tá? Aí eu espero vocês na segunda-feira, certo? Pra gente continuar com as atividades. Eu acho que eu já vou pedir, vocês podem fazer a página 9 e 10 de tarefa, tá, gente? Que aí na segunda-feira a gente só corrige, porque continua o assunto sobre os determinantes, tá? Então façam mais essa paginazinha de tarefa aqui para vocês continuarem com esse assunto, né? Tirem aí um tempinho hoje à tarde ou amanhã para fazer essa atividade aqui, de preferência hoje, tá? Sexta-feira, para fazerem essa atividade aqui, já continuar com o conteúdo fresquinho na cabeça. Sexta-feira a gente corrige e quero ver se a gente termina esses exercícios aqui desse conteúdo aqui dos determinantes, tá bom? Um bom fim de semana para vocês, crianças, descansem, mas também pensem que vocês precisam estudar, precisam se concentrar, tá? Estou muito feliz com o desempenho de vocês, quem está fazendo as tarefas e quem ainda não começou a fazer, gente, ó, vamos começar a fazer, tá? Porque senão vai acumular muita coisa, tá bom? Beijinhos!